Na semana passada, eu te mostrei um dos últimos condomínios que eu imagino que esteja sendo construído aqui em Windermere, até porque a gente não vê mais nenhum espaço de terra tão grande para construir condomínios como esse. E nesta semana, eu vou te mostrar quais são as plantas disponíveis e os valores. E para que eu possa te posicionar melhor da característica desse condomínio, ele vai ser um condomínio único e exclusivamente de single family homes. Ou seja, todas as garagens são na frente da casa, a gente não tem townhomes, a gente não vai ter bangalôs nesse condomínio. Então nós temos terrenos mais largos com casas maiores. Outra informação importante, ele não vai ter clubhouse, ou seja, o entretenimento tem que ser feito dentro da sua casa. Então a possibilidade de construção de piscina, sim, tem que existir para que você possa ter uma piscina. E quando eu comento que não tem townhome nem bangalô, já me leva para um outro patamar de tamanho de terrenos. E a média do tamanho dos terrenos são 60 pés de frente por 125 de fundo, de profundidade. Ou seja, a gente tem 18 por aproximadamente 38 metros de profundidade. Ele comporta casas maiores e é isso que nós vamos ver nas plantas de hoje. Agora sobre as plantas. São 4 plantas térreas com a possibilidade de eu incluir um loft, ou seja, eu não tenho um segundo andar formal completo, mas eu tenho a possibilidade de uma área um pouco maior no andar de cima. E eu tenho 3 plantas efetivamente de 2 andares. E por que eu falo efetivamente? Porque normalmente, quando eu tenho uma casa de 2 andares, eu tenho vários quartos, eu tenho um loft lá em cima, eu consigo viver no andar de cima, diferente de uma casa térrea que está tudo resolvido no andar de baixo. E como eu comentei, são 9 plantas, então a gente tem muita opção para eu mostrar para vocês. E eu escolhi mostrar a planta menor, uma planta média e uma planta grande, sabendo que há plantas intermediárias. A menor planta chama-se Arlington e eu vou comentar sobre ela como uma casa térrea. Então ela é uma casa de 4 quartos, 3 banheiros, 2 vagas de garagem, onde eu tenho 250 metros quadrados de área de ar-condicionado. Quais são os destaques para essa planta? Primeiro deles, um destaque que eu adoro e eu acho super útil. Eu tenho 2 vagas de garagem, mas eu posso optar por um hobby or workplace. O que é isso? Por exemplo, se eu gosto de mexer com marcenaria, eu tenho um espaço na minha garagem para fazer a minha marcenaria. Ou se eu gosto de mexer com mecânica, eu tenho um espaço na minha garagem para deixar todas as minhas ferramentas e eu conseguir mexer nos meus carros ou motocicletas. Ou se eu quero simplesmente estacionar uma motocicleta ou as bicicletas. Então eu tenho um espacinho a mais ao lado da garagem, onde não interfere na minha circulação, que eu consigo usar de uma forma pessoal. Outro destaque, ela é uma planta bem quadrada e eu já comentei que eu gosto das plantas quadradas porque a gente não perde espaço dentro delas, né? Então eu não tenho recorte, esquinas. É uma planta de 4 quartos, sendo a suíte principal, 2 quartos que dividem um banheiro, não é um Jack and Jill, mas eles utilizam o mesmo banheiro, e um quarto que está mais ao fundo da casa e tem um banheiro privativo, que se eu posteriormente quiser incluir uma porta, ele se transforma em uma suíte. Lembrando que essa planta que eu acabo de comentar com você é a Arlington e ela tem a possibilidade de incluir um bonus room. Então eu posso ter lá em cima mais um loft e um 5º quarto ou até mesmo um 6º quarto. Essa construtora está dando flexibilidade nessas plantas térreas, o que é ótimo, porque você só constrói efetivamente aquilo que você precisa. A próxima planta é uma Tidewater. É uma planta de 4 quartos, 2 banheiros e meios, 2 vagas de garagem com 252 metros de área de ar-condicionado. O que me chama a atenção nessa planta? Também ela é uma planta quadrada, eu tenho um lavabo, isso é muito bom. Eu tenho um 4º quarto que pode ser um flex room, então eu posso ter um home office. Os quartos que são conjugados, eles dividem um banheiro, então a gente tem a Jack and Jill. É uma casa super flexível, por causa do lavabo, por causa do escritório, por causa do Jack and Jill e lembrando que eu tenho a possibilidade de fazer o bonus room e um quarto a mais no andar de cima. E a maior planta disponível se chama Sweetwater.
ela tem 413 metros quadrados de área de ar-condicionado. Neste caso, eu já tenho uma casa efetivamente de 2 pisos, de 2 andares. A Sweetwater é uma planta para uma família maior ou uma família que gosta de bastante espaço. Qual que é a configuração dela? No piso inferior eu tenho a suíte principal, que pega toda a lateral da casa. E o que compõe tudo isso, né? O banheiro, os closets e o quarto em si. Aí eu tenho o Great Room, que a gente chama, que é o Family Room, onde nós vamos ter o nosso sofá, televisão, cozinha e o lanai, 3 vagas de garagem. Quando eu vou para o piso superior, é bem interessante, porque eu tenho 2 quartos que dividem o mesmo banheiro, como o Jack and Jill, então são quartos conjugados. Eu tenho mais 2 quartos com um banheiro ao meio, ou seja, eu não tenho uma porta interligando o quarto ao banheiro, mas eu tenho esse banheiro para 2 quartos. E do outro lado eu vou ter mais um quarto com um banheiro ao lado que cai numa situação similar à planta anterior, que eu posso quase que transformá-lo posteriormente numa suíte. Eu tenho um loft e eu também tenho um media room. Então é uma casa ampla, com vários ambientes bem definidos. Então, fazendo um resumo geral, lembrando que são 9 plantas com possibilidades de ser totalmente térreas com bonus room ou casas de 2 andares. Tamanhos, eles variam entre a menor, 250 metros quadrados, até a maior, 413 metros quadrados de área de ar-condicionado. Os valores base da casa menor, a primeira que eu mostrei, a Arlington, de 250 metros quadrados, o valor base dela é $849.990. Eu tenho que adicionar o lote premium, que varia entre 60 e 120 mil dólares, e eu tenho que adicionar as mudanças estruturais e também os upgrades. Essa casa, pela minha sensibilidade, vai ficar entre 1,1 a 1,2 milhões de dólares. Para que você tenha referência, né, do menor valor e do maior valor, a Sweetwater começa em 981.990, até porque ela é uma casa mais espaçosa, é uma casa que te oferece muita opção interna e que cabe você ter também a opção externa. Então, um terreno mais profundo, de repente, com uma vista para conservação, seria o ideal. Aí nós estamos falando num lote de 120 mil, o que já me leva para o patamar de 1.100.000 dólares, sem as opções estruturais e de acabamento. Então, essa casa é uma casa que ficaria na casa de 1,3 milhões aproximadamente. Neste momento, a informação que nós temos é que o valor do condomínio é de 275 dólares por mês. Ele vai ter 2 quadras de pickleball, que é um tipo de tênis, né? Um playground. E eles estão trabalhando em ter a internet coletiva para o condomínio, mas isso não está definido ainda. Você precisa de mais detalhes? Entre em contato comigo que nós vamos conversar, eu vou entender efetivamente o que você precisa. Se inscreva também no meu grupo e aqui no meu canal do YouTube e eu te vejo no próximo vídeo.